E eu costumo dizer que muitas vezes a calma de Deus tira a nossa calma. Porque a gente quer do nosso jeito. A gente quer tudo para ontem. E muitas vezes Deus, Ele precisa, Ele necessita que nós passamos pelo vale da sombra da morte para saber que Ele está no controle de tudo. Jesus, Ele está dormindo. A Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade naquele mar. E se você for pesquisar sobre esse mar, não era um mar, aleluia, profundo. Era um mar considerado como um braço do mar. O mar da Galileia, ou o rio da Galileia ali, era considerado como um braço de um mar. Por que, irmão Dimas, está falando isso? Para você entender que os pescadores conheciam o mar. Mas quando ele viu aquela onda se levantando, onda de 7 a 9 metros, ele nunca tinha passado por aquela situação. Ele disse: nós vamos perecer. E cadê Jesus? A Bíblia diz que Jesus dormia. A calma de Deus tira a nossa calma. Mas esta noite Ele está dizendo para mim e para você que o seu barco, ele vai chegar no destino que o Senhor determinou, que ele não vai naufragar, que o Senhor, ele está, aleluia, como general, aleluia, na frente, guiando o meu e o teu barco, e no final você vai cantar o hino da vitória. Mas você precisa crer. É tão difícil, irmão, crer, irmão. A gente vê Noé pregando ali 120 anos ali, anunciando que ia cair um grande dilúvio. A Bíblia diz que só aquela arca, aleluia, já era considerada como um testemunho que Deus era na vida daquele velhinho. Mas o povo não deram ouvido. Mas a Bíblia diz quando Noé, aleluia, ele coloca a sua família dentro da arca, começa a cair uma garoa, uma aguinha fraca, uma chuvinha fraca. Eu acho que alguém olhou assim e disse: aquele velho estava certo. Quem creu, escapou. Quem não creu, pereceu. Esta noite o Senhor, ele está dizendo através da sua palavra: continue crendo, continue acreditando, porque você vai escapar, porque é o Senhor que está no controle de tudo. E quando começa aquelas ondas se levantar, o vento bravio, os discípulos disseram: não, vamos acordar o mestre, porque ele tem a solução, ele tem como resolver, ele tem como acalmar, aleluia, esse mar bravio. E a Bíblia diz que ele acorda ao mestre. Eu acho interessante que Jesus poderia acalmar primeiro o mar e o vento, mas Jesus, com ato de ensinamento, de doutrinar aqueles discípulos, disse: por que temeis, homem de pequena? Em outras palavras, eu estou aqui. Nada vai passar além daquilo que eu queira, nada vai sair do controle. Eu estou no controle de tudo, eu estou aqui. Eu estou dormindo, mas estou no controle de tudo. E quando ele dá aquela palavra, aquele ensinamento, aleluia, aquele discípulo, a Bíblia diz que ele vira para o mar e se aquieta, bate, aquieta, vento, e segue uma grande bonança. Eu não sei se o mar tem ouvido, eu não sei se o vento tem ouvido, mas quando Deus fala, aleluia, vem a calmaria e chega uma bonança na minha e na tua vida. Não precisa reunião, não precisa consultar A e B, é só uma ordem. O Senhor está dizendo esta noite, fortemente ao meu coração, que é só uma ordem e chega a calmaria. Nesse percurso, o barco ele muda de rota. Se você for observar, naquela tempestade, o mar não vai para o destino que ele ia, mas era o que Deus queria. Porque muitas vezes nós planejamos tanta coisa e no meio do percurso começa a mudar a situação. E a gente até pensa: será que o negócio está certo?
Porque está mudando tanto? É porque o controle da tua vida, quem está controlando é Jesus. Jesus sabia que do outro lado havia um jovem que precisava de uma libertação, de um milagre da parte do Senhor. E Deus muda a rota, aleluia, daquele barquinho. E muitas vezes na sua casa não tem nem muro. Muitas vezes é uma cerca, muitas vezes nem cerca tem. Mas Deus sabe o número da tua casa. Deus sabe o CEP da tua rua. Eu não estou querendo alegrar você, não. Deus sabe quantos fios de cabelo tem em tua cabeça. Ele sabe a minha e a tua necessidade. E se for preciso, Ele vai criar a situação e Ele vai chegar lá. O barco é mudado, chega na cidade de Gadareno. E se você for observar, o texto que eu li diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte. Era um lugar de fronteira. Mas, irmão Dimas, o que é que o senhor quer falar com isso? Era um lugar esquecido. Se você pegar o país, com a fronteira do Paraguai, Brasil com o Paraguai, ou com a Argentina, ou com Bolívia, e vai por aí, é um lugar esquecido. Não tem recurso. O presidente não investe tanto. As autoridades não dão muita atenção. Mas o lugar esquecido, Deus, Ele está também no controle. O lugar esquecido, o Senhor também opera milagre. No lugar esquecido é onde Deus, Ele coloca o seu olhar e vai operar naquele lugar esquecido. Aquele jovem já tinha perdido a sua família. Aquele jovem já tinha perdido os seus amigos. Aquele jovem já tinha perdido até a sua identidade. Porque o inimigo da minha e da tua alma quer que a gente faça, quer que nós faça isso. Saia da presença do Senhor e perca a nossa identidade. Nem nome aquele jovem tinha. Era conhecido como o endemoniado de Gadara. Mas quando Deus dá um banho de sangue, aleluia, bota um novo canto na minha tua boca, aleluia, coloca um novo nome se for preciso. E agora onde a gente não tinha, aleluia, valor, o Senhor começa a dar valor. A gente nem chamado por Senhor era quando passa, tudo bem, Senhor Dimas, Senhor Roberto, Senhor Cláudio, Senhora Maria, sempre vai ser assim. O Senhor, quando entra na vida do ser humano, Ele faz a mudança por completo. Está escrito no livro de Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não faz pela metade nem um pedaço, Ele faz por completo. E se você está aqui esta noite e está afastado do caminho do Senhor, aleluia, nunca aceitou esse Jesus, esta noite é uma noite de mudança para a tua vida. Esta noite é uma noite de recomeço para a tua vida, se assim você crê. Aleluia. Quem crê recebe, quem não crê continua na mesmice. O que é isso, irmão Dimas? Mesmice? A mesma coisa. Entra ano, sai ano e sua vida não muda. Porque quem dá sentido à vida do ser humano é Jesus. É Jesus que dá sentido à vida do ser humano. Aí a Bíblia diz que nesse lugar esquecido chega, aleluia, aquele que muda a história. No lugar esquecido de fronteira chega o socorro. Se você for observar que a hora não vai dar, mas esse jovem, irmão, esse jovem ele ficava no sepulcro, no cemitério. Ele pegava uma pedra e começava a gritar e se bater. Ele não andava com veste, porque o inimigo da minha e da tua alma, ele quer nos vergonhar. Aquele homem se tornou uma dificuldade para aquele lugar. As autoridades colocavam corrente naquele jovem, aquele jovem quebrava. Quem passasse naquele local, aquele jovem corria atrás para agredir. Mas Jesus, Ele tem vida nova
quando o ser humano ele dá, aleluia, o primeiro passo. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, e no versículo 1, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. A Bíblia diz também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e